Nossa, que emoção ter você aqui. Como é que eu começo agradecendo, hein? Imagina! Eu que Oh, tô feliz aqui. Deixa eu colocar aqui uma. Olha aqui, não, vai assim mesmo, né? Vamos sem filtro, sem nada, ao natural aqui. Tá tudo bem? Boa noite! boa noite, Ah, Márcia Pinho, alô! maravilhosa! Que dia pra gente se falar, né? Que dia! Ô, minha linda, antes da gente começar, eu quero só falar, né, um pouco de como eu te conheci, como eu cheguei até você, né? Porque, como eu falo sempre, esse projeto de Volta a Mim, todo mundo que tem passado por aqui foram esses encontros, assim, sabe? Essas sincronicidades. E eu lembro exatamente como, né, onde eu estava e como a gente se conheceu. No evento lá no consulado que você estava falando, num painel. Acho que foi em outubro do ano passado. E, Oi! gente, assim que eu te vi no palco, eu já me apaixonei. Logo depois da conversa, eu já fui falar com você, descobri tudo. E a gente se falou um pouquinho depois. E engraçado que quando eu comecei o projeto, Márcia, você era uma das pessoas que estava na minha cabeça. Aí, naquela live, você apareceu aqui. Eu falei, pronto, é agora. E aqui você está. Graças a Deus. Para você ver, olha, é muito importante você mencionar isso para que as pessoas entendam como é importante o network. Às vezes você pensa assim, não vou dar nada nesse evento, ou não vou, acho que não vai acontecer nada, ou não vou conhecer ninguém, e às vezes você tem uma grande de uma surpresa. Então, eu acho muito importante a gente dar valor, e principalmente nos eventos que acontecem no consulado, que às vezes as pessoas falam, é de graça, não vou, é sempre a mesma coisa, é de tarde. Não, você nunca sabe da onde que vão sair as grandes conexões, né? Tá no ar e aí a gente vai aproveitando as oportunidades. Mas é um prazer estar aqui. Prazer, meu amor, com certeza. Eu acho que principalmente também a gente que está fora do país, nessas redes de pertencimento, de acolhimento, como você falou, né? A gente de vez em quando não faz o esforço e essas oportunidades passam, né? Mas, como eu fui lá ver você, peguei, pulei. E maravilhosa, antes que a gente comece, eu quero que você se apresente, por favor. Né? Como Muitos já lhe a gente conhecem aqui, falou. mas para quem não lhe conhece ainda, quem é Márcia Pio? Conte Oh, tudo. Constituto na escola. Bom, primeiro, muito prazer a todos vocês aqui da sua audiência. Muito obrigada pelo convite. Foi maravilhoso saber, né, como a gente se conheceu, porque eu não lembrava. Acho que você tinha até comentado que tinha sido evento, mas eu não estava lembrando em qual deles, realmente. Já sei que foi das mulheres Do do Brasil. Brasil. Então foi tudo muito bem. Meu nome é Márcia Pio, eu sou paulista, resido em Londres desde 2007. Vim para cá com 45 anos de idade e uma filha de 13 anos. Eu gosto sempre de mencionar isso, porque às vezes a gente não sabe aonde essa live vai chegar. Então eu gosto sempre de contar a minha história para motivacionar. Por isso que eu sou uma terapeuta motivacional. Sou uma terapeuta holística motivacional. Que através da numerologia eu tento levar essa mensagem para as pessoas, que elas devem estar atrás do propósito delas. E eu falo isso porque foi o que aconteceu comigo. Foi como a numerologia influenciou a minha vida. Eu trabalhava no Fórum da Comarca de Santos por mais de 25 anos, quando eu decidi largar tudo lá, um emprego fixo. Eu não vim para cá por um problema financeiro, para recomeçar a vida, porque não estava dando certo no nosso país. Vim para cá sozinha, ainda trouxe minha filha de 12 anos, quer dizer, uma pessoa para me sustentar, porque uma criança com 12 anos. E aqui em Londres, deixa eu avisar vocês, até 14 anos não pode ficar sozinha em casa. Então ela estudava o dia inteiro. Quando dava 4 da tarde, eu tinha que estar dentro de casa também, porque ela não podia ficar sozinha. Então, mas eu estava numa situação confortável, mas eu não estava feliz. E aí, sobre isso que eu gostaria de falar. A gente, né, você vai seguir, vamos seguir o seu roteiro e pedir para que todo mundo preste muita atenção de uma insatisfação que você possa ter. Talvez, às vezes, para as outras pessoas, você está no melhor lugar do mundo, você está no melhor relacionamento, você está no melhor trabalho. Às vezes, o problema não é o dinheiro, o salário vem, eu tinha um salário fixo. Mas, gente, eu me sentia infeliz. Até que uma amiga minha, a Mara, ela trabalhava comigo no fórum e ela estava fazendo um curso de numerologia.
porque ela era holística. Ela fazia vários cursos. Toda hora ela estava fazendo um curso. Faz curso de reiki, curso de. E a gente trabalhando. Ela falou, aí um dia eu estava muito assim, chateada. Ela assim, Márcia, eu estou fazendo um curso de numerologia. Posso fazer o seu? Aí eu falei, ah, pode, né? Pode fazer. Tava tão desgostosa. Eu só era mais chegada em astrologia, para ser sincera. Numerologia não era alguma coisa assim que eu tivesse já lido ou estudado. Astrologia, sim, porque minha mãe era dos marcadores, então eu sempre era atrás dos signos, do horóscopo. Minha mãe tinha os manuais, né, que todo mês saía. Então, aí ela fez. Ai, meu amor. Quando ela fez a minha numerologia e ela falou quem eu era, a minha personalidade, eu não acreditando. Aí ela foi me mostrando por A mais B que aquela era eu. Aí nós fomos no meu propósito de vida. Foi ali que eu entendi por que que eu não estava feliz no fórum. Porque ali eu não podia ajudar ninguém. Porque já não tinham as leis pré-estabelecidas. E muitas vezes até alguns advogados, colegas de trabalho, porque eu sou formada em direito também, administração de empresas, é, eu senti alguns colegas de trabalho não estavam sendo tão corretos, Hum. né, tão loyais como deveriam ser aos seus clientes. E tinha muitos clientes, como eu trabalhava no acidente do trabalho, às vezes eles morriam e as indenizações nem iam para as famílias, porque as famílias nem sabiam. Sabe aqueles homens antigos que não avisam a mulher que Ai, fez uma ação? Então os filhos não sabem, ninguém sabe. Aí morre, ninguém vai buscar o dinheiro, fica para o advogado, porque ele vai e faz o levantamento todo. Então tinha muitas coisas assim que não isso, né? Isso é o de menos, porque afinal de contas, isso não, ninguém. Mas outras coisas dentro da justiça que me impediam de ajudar porque não tinha como. A lei era aquilo, os programas aí. Então eu vi que a minha insatisfação estava porque eu não estava no meu propósito. E você sabe quando eu fui feliz, você vai morrer de rir. ai, Quando meu eu Deus. cheguei aqui e fui fazer cleaner. Olha aí, né? E que eu bati a porta, elas, lovely, lovely, Márcia, lovely, agradecia com meu dinheiro no bolso, ai, tchau, eu tchau, não tinha, sabe, não tinha que ficar esquentando minha cabeça se cumpriu o prazo, se não cumpriu o prazo, se não batia carimbo, se não batia, se... Olha, eu me senti livre, foi E o Márcia melhor momento. também. Sabe o que eu acho legal você falar isso, né? Porque é tão comum hoje em dia, de vez em quando, muitas pessoas numa carreira que fazem porque estão seguindo o barco, né? Que não foi nem a carreira que elas pensaram num ambiente tóxico, né? E você só saindo dessa energia pesada ao teu redor, né? Como tudo já muda, né? Muito, muito, gente. Então vocês vão falar assim, ai, mas como assim você deixou um fórum? Eu já tinha uma carreira, eu tinha um salário, eu tinha acabado de quitar o meu apartamento, então minha casa no Brasil, a gente saiu de lá deixando uma casa montada. Eu tinha empregada, minha filha tinha escola particular, tinha tudo. Então assim, e o tudo não estava suficiente. Então, agora eu quero que a gente fale, sabe, das emoções, né? Até a gente já tinha conversado algumas coisas, para que eu possa esclarecer mais isso, como a numerologia me ajudou a enxergar como eu estava totalmente fora do meu eixo. Você já está me levando para a primeira pergunta, né? Que eu ia te perguntar, né? Essa sensação de que você estava, né, desconectada, como muito de nós estamos, né? Como é que é a numerologia, então, quando a tua amiga te ofereceu para fazer? Como é que te auxiliou assim nesse despertar, Márcia? Conta Então, tudo. o despertar veio nisso, que quando ela fez o meu propósito de vida, que eu sou o número 9 e que eu vim para auxiliar as pessoas. Gente, quando a gente fala 9, auxiliar, não significa dar. Às vezes as pessoas confundem muito. Acha que quem tem o 9 ou quem está no 9 são pessoas que não pode cobrar, que tem que dar tudo de graça, que tem que ser chato. Uhum. Nada disso. O 9 é um número mestre. E o propósito de vida do 9 é auxiliar as outras pessoas a serem felizes. Parece poético, né? Mas, gente, é complicado isso, porque assim, a minha missão é fazer você feliz. Você tá feliz de estar comigo? Eu já tô dentro da minha missão. Então vai dar tudo certo e isso aqui vai dar frutos maravilhosos. Por quê? A minha missão é fazer com que as pessoas sejam felizes, prosperem, cresçam. Então eu não crio concorrência. Eu sei o caminho das pedras, eu vou lá e mostro para você o caminho das pedras. Dentro do fórum, eu não conseguia fazer isso. Porque por mais que eu quisesse mostrar, isso não era possível.
Além do meu propósito de vida, ela descobre também que a minha personalidade era do 9. Por isso que às vezes eu arrumava confusão dentro, porque eu queria defender a pessoa que estava do outro lado e a gente tem que ser imparcial. Então, até mesmo dentro da minha área como advogada, eu não queria trabalhar na área civil porque eu não ia tirar filho de ninguém, eu não queria despejar ninguém, eu não queria trabalhar com bandido, quer dizer, eu nem sei por que eu fui fazer direito. Porque quando eu estava iludida, eu achava que com o direito eu poderia salvar o mundo. Nossa, eu vou Tava. aplicar a lei. Só que a lei, ela só vai até a página 2, 3, às vezes não vai até a página nenhuma. É uma briga que eu não queria comprar, porque aí eu ia comprar briga com o sistema. Não tem Tá bem, como. né? Não Maior, tem né, como. maior impossível, né, de mudar. Por mais que a gente acha que a gente vai mudar, né, a gente acaba só mudando a gente no final das contas, né, Márcia? Também, Exatamente. né? Então, por isso, quando ela me mostrou isso, e veja bem, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não é porque eu vim para cá com 45 anos que eu já estava no meu propósito. Na realidade, eu só comecei a trabalhar com o meu propósito definitivamente em 2017, com quase 50 anos, quando eu falei, agora é isso aqui. E sou feliz por isso. Então, eu já recalculei minha rota 3 vezes, gente. Então, por isso, você aí, me escute bem. A numerologia, ela me colocou no meu caminho, mas eu precisei trilhar algumas coisas para poder me adequar e estar. Agora eu estou no meu propósito. Então, agora eu sou feliz. Eu posso trabalhar até 10 horas da noite, meia-noite. Não é um trabalho para mim. O que eu faço para mim, ele me dá prazer. Eu consigo falar do meu assunto em qualquer lugar, em qualquer hora, em qualquer situação, não preciso nem é só você pedir. Então eu sei de cabo a rabo tudo sobre a minha profissão, tudo sobre o que eu faço. Então é por isso que eu digo que a numerologia, ela é um GPS para que você se encontre. E não é sobre os outros, é sobre você. Fui Você. chamada de louca, amiga. Como Louca? assim, gente? Mas Ué, acho que tem certo, ainda tem um certo. Quando a gente fala muito da parte holística, né, ainda tem um certo, né, receio, né, um preconceito. E quando você vai, né, analisar, nossa, tudo é tão, bate tão direitinho, né? fui Né? chamada de louca porque como você deixa separada com uma criança de. Na época quando eu me separei, ela tinha 4 anos. Então, quando eu me separei, porque depois da numerologia eu me separei. Por quê? Eu ali reparei uma outra coisa que eu não sei se seria só para a segunda, mas uma outra coisa que a numerologia ajuda é no relacionamento. Sabe por quê? A gente primeiro precisa se conhecer e perceber que às vezes a gente não tem que mudar. A gente tem que Uhum. aprender a sermos nós e mostrar para as outras pessoas que essa sou eu. Só que se você não muda por causa dos outros, você também não muda ninguém por sua causa. Então eu entendi que o pai da minha filha, ele era uma pessoa maravilhosa, mas ele não era compatível comigo. Nós tínhamos algumas afinidades, algumas coisas a gente se chocava por causa das afinidades, porque tínhamos o mesmo temperamento, porém a gente não tinha afinidades em outras coisas. O que que aconteceu? Eu não ia mudá-lo e ele estava me mudando. Você sabe que é aí que eu descobri que eu tinha um casamento abusivo? Olha aí, né? Olha, Eu né? não Só. sabia. Eu não sabia, achava que era amor, ele era mais velho, então achava que ele estava cuidando de mim. Olha o quanto a numerologia me ajudou. Tanto que depois que eu fiz a numerologia, eu me separei. Você fala, nossa, eu sempre falo isso nas minhas lives. Numerologia não faz ninguém se separar de ninguém. Ninguém desquitar de ninguém. Mas a partir do momento que você entende que você não muda ninguém e que você não precisa se anular, se não está compatível, então ele seguiu o caminho dele, continua sendo, é um pai maravilhoso, meu amigo até hoje. Me dá bom dia. Se vocês vão lá, quando vocês. Olha, só pra vocês terem ideia, quando vocês forem no meu WhatsApp e tiver um bom dia, são umas bonequinhas que eu coloco lá no meu status, esse é do meu ex-marido. Ele me Olha manda que. todo dia. Aí eu ponho lá, Não, entendeu? mas isso é tão, eu acho que inspirador, né? Porque muitas vezes, no teu caso, né? No meu caso também, eu sou divorciada, eu tenho um relacionamento maravilhoso com meu ex. E a gente acha que para acabar um relacionamento também, né, tem que ter ódio, rancor. Não. Agora eu tenho uma pergunta para você. É, tem vários números, né? Quais são os números mais importantes? Tem o número da missão. Explica um pouquinho, Márcia. Quais são os números Olha, mais importantes, assim, que você analisa quando você pega os números de alguém? Conta. eu criei o Aprendendo a Ser Você Mesmo justamente por causa disso. Quando ela fez o mapa para mim,
Ela fez falando em penáculo, cenáculo, e diferenças e ausências. Menina, é tanto nome, tanta coisa, que é que nem quando a gente pega mapa astral, né? Tem um monte de planeta, um monte de casa. Tudo. Só que eu percebi que quando eu comecei a colocar em prática, o que mais eu usei e o que foi que me deu um norte e eu consegui colocar em prática foi quando eu usei da personalidade. Eu digo para você pelo aprendendo a ser você mesmo, pelo nome, quem você é, quem gostaria de ser e como as pessoas te veem. São os três pilares. Porque você tem que Certo. saber isso. Você tem que saber quem você é, o seu inconsciente é quem você gostaria de ser, então é com quem você, depois dos 45, você vai assumir aquilo, e como as pessoas te veem, como elas te julgam. É a sua Hum, expressão, que às vezes é só uma questão de expressão, mas não é a sua essência. E também pela data de nascimento, o propósito de vida, para você entender é, em relacionamentos ou profissionalmente, se você está no seu propósito, e o ano pessoal. O ano pessoal, gente, é fundamental você saber que momento presente você tá e é pela data do seu aniversário. É super importante isso. Por quê? Dependendo do momento que você tá, você consegue enfrentar esses desafios. Tem aquele ano que você tem que tomar atitude, tem o ano da paciência, tem o ano da expansão, tem o ano do foco, tem o ano das mudanças, tem o ano da família, tem o ano que é para você se guardar, se entender do seu autoconhecimento, tem o ano das finanças e tem o ano de fim de ciclo. Não adianta você querer atropelar isso porque o tempo não deixa. É aí onde surgem as frustrações. Não adianta você querer acelerar quando está no ano 2, porque sabe o que acontece? Você se sente frustrada, hum. nada está acontecendo. Aquele ano não é sobre estar acontecendo ou não. É sobre você separar o joio do trigo. Você acabou de vir do ano 1, que você realizou coisas. Então, o ano 2 é para você avaliar. É isso mesmo? Ver as parcerias, ver as conexões que você fez naquele primeiro ano. Sabe? É você se acalmar. Quem passa bem pelo ano 2, o ano 2 é um ano sublime, porque quem consegue passar bem, porque consegue dominar a ansiedade, consegue ouvir antes de falar, pensar antes de escrever, os outros anos, os desafios se tornam mais leves, porque você consegue enxergar aonde está o ponto falho e para onde você pode prosseguir. Então, isso é importantíssimo. E eu tô falando isso porque hoje, quem fez aniversário hoje tá no ano pessoal 2. Eu amei. Posso dizer, né, que você tem o Pode? grupo, né, com as mensagens. Pode. Gente, toda manhã você acorda, tá a voz dela maravilhosa falando do dia, e foi hoje, né, do 2. Ô, Márcia, eu ia te perguntar também, em termos de, por exemplo, as pessoas sempre falam também uma coisa que você tocou no nome. Quando você vê o nome, é o nome que você nasceu também, que sem ser o primeiro tópico que você tocou, porque no nome É o tem gente nome. que muda o nome por causa, né, para ficar famoso, não sei o quê, ou alguma coisa Não, muda o nome. É o nome todo que você nasceu. Como é que não. funciona? A sua personalidade é pelo seu nome de batismo. Certo, Batismo. Esse é o que você vai levar para a vida toda. Porém, no decorrer da sua vida, ou se você casa, ou se você quer fazer um nome artístico, isso é aquilo que vai vibrar para o mundo, mas mais pega o lado profissional. Não que certo. vai mudar a sua personalidade, porque aí você já entende, você consegue conciliar quem você é com essa nova, com essas novas vibrações que vão estar à sua volta. Por isso que às vezes tem gente que casa, põe o nome do marido e passa por frustrações e, assim, às vezes não se entende, se sente perdida. Eu fui a numeração que eu tive do meu nome do meu primeiro marido, ele era totalmente incompatível comigo e acentuava uma numeração que eu tenho do 9 que me deixava assim sempre muito preocupada com os outros, eu me magoava com facilidade, aí eu explodia, eu ficava meio destemperada. Quando eu conheci isso, a primeira coisa que eu falei, não, deixa eu ser eu mesma. Esse número está intensificando uma vibração que eu não sabia, né? Já isso não acontece agora com o marido atual, que eu fiz a conta primeiro. Se desse errado, eu nem Adoro! mudava o nome. Isso, gente, isso aqui é para escutar e para levar, né? Para fazer a conta.
Então, É, Márcia, não, eu amei. E eu acho bacana, né? O da missão, então, que você, né, que você falou também, que é a data de nascimento, e a do ano junta a data é do o aniversário, mas o ano, por dia. exemplo, né? O perdão, fala. A da missão é o dia, o mês e o ano que você nasceu. Esse é o Certo. seu propósito. O ano pessoal vai ser o dia, o mês e o ano que você fizer aniversário. Então, hoje, quem está fazendo aniversário nesse ano, somou o dia e o mês com o número 9, que é de 2025. Para saber, nesse ano que está fazendo aniversário, para que ano o pessoal está indo. Entendeu? Você Nossa. muda sempre no seu aniversário. Não muda antes. Quer dizer, eu tenho o meu ano pessoal no dia 29 de junho de 2025. Eu vou até 28 de junho de 2026. Ah, então, peraí, o ano pessoal, então, começa no dia do aniversário, então. No dia, então tá. Por exemplo, meu aniversário esse ano foi em junho, então meu ano pessoal desse ano começa em junho, aí vai até ano que vem, né? Ah, eu achava que era de janeiro a dezembro. Não, é depois do. Que nem a astrologia também, né? Que faz É, no dia astrologia do seu solar, aniversário. dia do aniversário. Ai, não, amei, amei saber disso. E assim, como é que funciona? Por exemplo, eu acho que eu já escutei numa live sua. Você falando, digamos, assim, dois exemplos, né, na parte de relacionamento. Por exemplo, se duas pessoas vão fazer negócio juntas, né? E em cada ano que essas duas pessoas estão também, que tem certos números que se repelem, como você falou de relacionamento também, né? Sim, sim. Porque eu trabalho com isso também. Tem pessoas que me procuram quando elas vão montar um negócio. Então elas vêm e traz a data de aniversário, que é para você, pra gente fazer a sinastria ali que a gente chama, né? Então tá, então eu vou fazer um negócio com você. Eu tô no meu ano 8. Então eu tô no ano de muita racionalidade, eu tô focada em fazer a coisa crescer, acontecer. Eu quero dinheiro, eu quero prosperidade, eu não quero menos do que o máximo. Pronto, então eu vou estar focado Adoro. naquilo. Aí, de repente, você tá no ano 6. Não, você também está optando pela qualidade de vida, tudo. Mas, porém, o ano 6, os assuntos da família, eles ficam muito latentes. Então, você pode o quê? Ou você pode engravidar, você pode estar com problema com o marido, um filho seu pode precisar de você, uma mãe, coisas externas da família vão influenciar. Então, aí eu vou precisar saber assim, bom, tá em idade de ficar grávida? Não. Tá com problema com o marido? Não. Aí vai ser maravilhoso. Filho, alguma coisa, ou então eu vou entender que de repente, em algum momento, talvez você tenha que se ausentar porque a sua família vai precisar de você. Se eu tiver essa consciência e por mim tá tudo bem, que você vai conseguir conciliar, ok. Já teve casos de pessoas que começaram uma parceria, uma ficou grávida. Só que era ela que fabricava as coisas. Aí O já que que foi tudo para trás, aconteceu? né? Andou tudo Olha, para trás, nem né? prosperou. Porque Né? é evidente que ela se focou no filho. Não tinha como, né? Não dava nem pra ver. Quando entrou, eu falei, olha, cuidado que você tá. Não, imagina. 2 meses depois ela tava grávida. Porque ela nem ela esperava. Entendeu? Surpresa, surpresa, surpresa. Já teve E gente com problemas com pais, também. idosos, que de repente até teve que voltar pro Brasil e largar tudo aqui. Nossa, eu acho assim, eu acho tão fascinante. Outra coisa também que eu escutei que eu ia te perguntar também, né? No ciclo da vida da gente, né? Tem, dizem que, sei lá, tem dois, três ciclos. É verdade, assim, dois, três ciclos, ou se tem ciclos durante a nossa vida, se, por exemplo, uma fase, sei lá, como a gente fala dos Mas, setênios, né? Ou, né, como se fala dos setênios. Na vida da gente também, assim, tem na tem, numerologia, né? tem. Como tem esses setênios. Como é que funciona De da 28 numerologia? em 28 anos. Você Ah, vai mudando. Entendeu? Isso, mas aí quando a gente faz um mapa completo, é que você pode fazer os seus ciclos de vida, de tanto a tanto. Mas aí você tem que fazer um cálculo. Tem uns que se dá um número, outros dão outro, de quando que você, em quanto tempo que você está mudando desse ciclo. Você também, dentro do seu mapa, você consegue ver quais são as vibrações que estão ausentes no seu nome, né? Que é aquelas que você tem que trabalhar mais. Como também tem aquelas que você tem excesso. Às vezes, hum, você, se você tem um excesso de 3, então você pode ter muito problema com a comunicação,
com a fala. É uma área que você tem que estar sempre tomando cuidado com a infantilidade, com a imprudência, sabe? Que é tudo. Então, às vezes, a pessoa que tem muito o excesso do 3, ela tem que tomar muito cuidado disso, para não se envolver em fofoca, para não estar sempre invejada. Ela tem que ter esse controle. Tem gente que tem, às vezes, excesso de 7. Nossa, precisa tomar cuidado para não ser aquela pessoa muito crítica. Agora, vamos falar de uma ausência de 3. Aí, é aquela pessoa que é tímida, que não consegue fazer uma live, não consegue fazer um negócio, porque ela não consegue falar, ela tem essa ausência, ela precisa trabalhar isso. Então, a numerologia, você também, dentro do mapa, você consegue ver onde estão as suas ausências e aonde estão os seus excessos e quais são os ciclos de vida que você está em. Eu estou, como eu já passei dos 56 anos, né? Isso é um cálculo, gente, mas só para eu, até o final da minha vida, eu tenho uma vibração que é o 7. Então, eu vou estar sempre preocupada com qualidade de vida, eu vou estar sempre preocupada em ensinar. Esse é o último ciclo que vai me acompanhar até o final. Calhou de ser um 7. Para Olha que mim, é um bacana, bem número bom. alinhado, né? Bem Para alinhado, mim, Márcia. então, para mim é ótimo, com propósito de vida 9, onde eu ajudo as pessoas. E o 7, eu sempre procurando ajudar, ensinar, dar aula, por isso que eu quero palestrar, porque eu quero ensinar todo mundo a numerologia. Então, às vezes tem pessoas que me convidam, elas montam grupos pequenos, e eu vou lá ensinar como é que calcula no pessoal, como é que calcula propósito, tudo direitinho, para que elas usem isso na vida delas. Eu fui para o Brasil, eu dei palestra para as pessoas usarem na vida, e elas estão usando. Outras profissionais estão falando, Márcia, como bate? E, gente, em várias áreas. Olha, eu tenho gente que vende imóveis e usa numerologia. Eu tenho esteticista que usa numerologia. Eu tenho pessoas que trabalhavam no governo que usam numerologia. Não importa a área que você vai trabalhar. Gente que usa numerologia para os seus funcionários. Porque às vezes você pode estar usando ou desperdiçando o potencial de uma pessoa porque ela está mal localizada. Eu vou te falar, viu? Meu background, né, na parte de carreira, 15 anos, nossa, como seria uma ferramenta potente. Porque, né, como mentora de carreiras, assim, uma coisa que eu noto, como as pessoas estão perdidas. Vou para onde? Venho de onde? O que é que eu vou fazer, né? E a falta de autoconhecimento é uma ferramenta incrível para autoconhecimento, né, Márcia? A E todo numerologia, mundo né? pode usar. Gente, É. todo mundo pode usar. Você pode usar, às vezes você vai fazer uma seleção. Tem empresas que, pasmem vocês, tem empresas grandes que usam a numerologia para poder dar uma promoção, indicar para uma função um cargo. Porque às vezes as pessoas têm a mesma qualificação. Foi aquilo que eu falei. Mas o ano pessoal você consegue falar, opa, e o propósito, você sabe exatamente como agir. Uma vendedora, uma pessoa que dependendo do que ela vende, se ela, na hora dela fazer a ficha ali, ela mais ou menos pega, por exemplo, eu tenho pessoas que vendem em casa. Ela vê aquilo ali, ela sabe mais ou menos como conversar já com a pessoa, ver que momento que ela tá, sabe? Se dá para que tipo de abordagem você vai fazer. A abordagem que você vai fazer para uma pessoa que está no ano 1, que está querendo realizar um sonho, é diferente da abordagem de uma pessoa do 2, que às vezes está assim, ai, será que eu vou? Bom, não sei se é o momento, que precisa analisar mais. Ou então uma 4 que precisa estar tudo assim, muito mastigado, que você tem que vir com tudo muito arrumadinho, tudo ali certinho. Então, para cada uma, você já tem um critério. Uma Uhum. 3 você já mostra os lados, assim, que tá no 3 você já mostra a vista, mostra as cores, mostra aquilo que enche os olhos, que já impressiona. Uma 4 não, ela vai querer saber se tem infiltração, ela vai querer saber se o sol está entrando pelo lado direito, pelo leste ou pelo oeste, se tem barulho na rua, entendeu? Cada um vai ter uma. Se é uma 9 já procura ver se o lugar é aconchegante. Olha, isso aqui é bom para a família. Então, tudo isso ajuda. Não é que você está sendo falso, mas você está usando uma ferramenta que vai ajudar no seu trabalho. Uma Nossa, isso é. cabeleireira vai cortar um cabelo. Ah, eu quero mudar. Aí você vê assim, bom, você quer mudar porque você está no momento de mudar, ou porque você brigou lá e daqui a pouco você corta o cabelo, a pessoa sai lá, por que que eu fiz isso, não sei o quê. Ai, meu Deus, ficou horrível.
Então, tem vários. Eu citei cabeleireira, gente, que minha mãe foi cabeleireira e ela falava que ela era psicóloga também, né? Porque isso lá atrás, gente, tô falando dos anos 70, 80. Porque de médico e louco todo mundo tem um pouco. Então, às vezes, até isso você precisa analisar o seu cliente ali, em que momento que ele tá, para não você não fazer alguma coisa que depois ele não vai gostar e vai depor contra. Eu tenho uma pergunta para você, agora que a gente está aqui, né, como imigrante, né, morando em outro país. Dois cenários, digamos assim. Qual é um ano propício para a pessoa mudar? Tem um ano propício, vou mudar de lugar, de cidade, de carreira? Tem algum número que quando alguém está nesse ciclo, está finalizando, que você fala quando você olha para essa pessoa, nossa, Cinco. mudanças. Cinco, é cinco que de localização? Não. O ano pessoal 5. Por que, que o ano pessoal 5? O ano 4 a gente tem que. Como é que eu vou te dizer? Plantar para colher mais na frente. E às vezes ele é um ano muito desgastante. O 5 é um ano que ele traz as mudanças e as transformações necessárias. Então presta atenção. Se for uma coisa que já estiver dentro do seu propósito, uma coisa que você estava precisando só ter a coragem de fazer e que é uma coisa que é boa para você, é uma coisa que você está determinando, que você só estava precisando de vir aquele impulso, é o momento certo, é o 5. Porque o 5 traz viagens longas e curtas, traz transformações e mudanças, desde que você saiba até mudar um móvel de lugar. É no ano 5, Já vou tá? anotar, viu? Já vou É o anotar ano depois. 5. É o ano da mudança. O 1, se isso for um sonho seu. Se for um sonho seu, o ano 1 também é um ano que às vezes as pessoas dão aquela virada de chave, mudam de emprego, mudam de relacionamento, mudam de cidade, porque era já um sonho que estava ali e estava só esperando aquele momento certo. Então tá. Então, 1 é a iniciativa, é a atitude e a coragem. O 5 é aquela vontade de transformação mesmo, né? Não que em outros anos a gente não mude, não é isso, mas que são os que impulsiona você fazer mudanças drásticas e que você tem que se preparar são esses anos. Eu o 4 também, se for uma coisa que você já esteja planejando há muito tempo. Mas o que dá aquele fui, o 1 e o Cheguei. 5. Agora é É, agora, é é agora. agora. Vou largar e vou. É o 1 e o 5. Oh, Porque um uau. é das realizações e o outro é das mudanças. Então tem gente que tem um sonho de morar fora. Quando chega no ano 1, o 9 já fechou o ciclo, já acabou. Então agora eu vou pensar em mim, vou pegar minha. Quantas? Eu já vi. Fazer as malas e sair para o mundo. Não precisa nem ser professora, muda até de cidade. Ela precisa ir para algum lugar, ela precisa respirar e vai embora. Ai, Tem sério. gente que vai chocar, tá? Tem até às vezes mulheres que deixam tudo, inclusive filhos. Elas precisam ou elas, quando tem essa atitude desse jeito, ou tá no 5 ou tá no 7. Aí você vai falar Hum, assim, por que essa situação é no 7? Porque o 7 é um ano que você pensa muito em você, que você tem que fazer aquele mergulho muito interno. E às vezes tem pessoas que a gente não percebe, mas tem mulheres que tiveram depressão pós-parto, mas não cuidaram disso, nem sabiam que estavam nessa situação. E às vezes aquilo vai mudando. Quando chega nesse ano 7 que você precisa estar sozinha, que você precisa estar com você mesmo, então você larga tudo. Não só nossa, nessa situação, estou dando um exemplo, tá, gente? Tem exato. várias situações que fazem você no ano 7 falar: não quero mais nada disso, eu preciso estar comigo mesma, eu preciso estar no meu momento, porque. E às vezes que no ano 7 muita gente recalcula a rota. Amiga, muita gente. Sete. Muita gente muda relacionamento, muda amizade, muda comportamento, muda lugares, porque aquilo não faz mais sentido para ela, não traz mais qualidade, não preenche mais. Gente, isso é fascinante, nossa. E agora, eu ia te perguntar, né? Amo os seus áudios diários. Como é que as pessoas podem, assim, no dia a dia, né, usar a numerologia no dia a dia, com práticas como prática espiritual? Como é que elas podem fazer isso? Então, por isso que eu coloco, você vê que todo dia de manhã, às vezes os horários são alternados, porque eu não deixo nada pré-feito, já não deixo nada vai gravado só para postar. Não.
A energia do dia você tem que sentir e trazer para você. É essa a minha. Como é que eu vou te dizer? O meu ritual de toda manhã. Quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço, eu vou lá e vejo, bom, qual é a vibração de hoje? Então, deixa eu me concentrar. Bom, a vibração é um. Bom, então, deixa eu ver o que que eu estou precisando, dar aquele impulso, tomar aquela atitude, botar para andar, fazer um movimento, porque o é isso, coragem, ou então liderar alguma coisa, não vou lá mexer com o grupo, vou mexer com isso. É movimento, gente. Lembrem sempre a primeira marcha do carro, tá? Então, é o movimento. O dois, você fala, não, hoje é dia que eu vou ter que testar minha paciência. Deixa eu ver direito, escutar antes de falar, ver. Talvez eu vou fazer alguma coisa hoje, não vai dar do jeito que eu queria. Então, no dia, não tem que terminar o dia já frustrada. Ai, não fiz nada hoje. Bom, você não fez nada por quê? Porque você procrastinou? Erro seu. Se você tinha coisa para fazer e já procrastinou 2, 3 dias atrás, então hoje você não pode se acomodar. Ah, hoje tá chovendo. Não, não, não. Deixa, eu sei que essa é energia do dois. Deixa eu movimentar. O 3 da fala. Então, todo dia de manhã, quando eu ponho essas mensagens para vocês, é para servir ali como um GPS para vocês saberem o que vai estar vibrando aquele dia. Porque aí você aproveita. Você escutou, bom, se hoje é da comunicação, o que, que mesmo eu estava precisando fazer? Ai, eu precisava mandar uns e-mails. Precisava fazer umas ligações. Pô, vou aproveitar esse dia. Bom, com essa pessoa aqui, deixa eu aproveitar pegar ela nesse horário, aí já converso. Ah, essa daqui dá para me mandar uma mensagem escrita. Não, essa daqui é melhor mandar uma mensagem de voz. É assim que eu vou levando todos os dias, eu sei qual é a vibração e vai virando automático. Por isso que às vezes eu falo para vocês, olha, tá, parece que tá repetindo, mas tem que insistir, porque é assim, todo dia a gente não dorme, não tem a madrugada, não tem o dia de manhã, depois tem o dia todos os dias são iguais. Por acaso algum dia amanhece diferente? O dia fica de noite fica de dia? Não. Então a gente tem que acostumar que é uma rotina. Só que por a gente não querer isso, é que a gente se atropela. Então, todo dia. Hoje, se você prestar atenção, você pode ter tido um momento que você teve que, não vou procrastinar, tem que ter paciência com alguma coisa que eu escutei, que eu falei, ai meu Deus do céu. Às vezes Eu tive isso acontece. hoje, eu tive. Às vezes acontece. Aí você já sabe, você fala, ai, não, nem vou esquentar minha cabeça, porque é só hoje. Amanhã, às vezes eu tenho uma decisão a tomar, eu fico esperando o dia. Falar, ai, não, hoje é o dia 2 é melhor não. Deixa eu esperar um pouco, respiro, deixa eu analisar melhor. Aí amanhã é dia que eu vou querer. Amanhã eu tenho um monte de mensagem para mandar. Por Amanhã, quê? então, dia 3 é o dia de mandar ver na comunicação, né? Comunicação 3, E simbora. principalmente sobre aquele assunto que eu te mandei, aquele convite, eu vou fazer os convites, por quê? Amanhã é um dia certo, é um dia que a gente vai estar falando de brilho, de expansão, de network, de conexão. A pessoa, sabe, de alegria, de estar com outras pessoas. Então, isso casa como uma luva, cai Olha que melhor. coisa linda. Ai, Então, Márcia, dá isso para é... você usar várias estratégias baseadas na melodia e aquilo vai ficando automático E e tem outra. leve. E eu acho que é bacana também, né? Eu acho que é uma coisa bacana que cada número tem sua importância, né? Todos eles são importantíssimos no ciclo, como você falou. Não dá para atropelar, né? Não. E não existe número ruim. Todos os números têm o lado bom e o lado ruim, que é o lado, né, luz e o lado sombra. Todos. Mas todos os lados são para a gente aprender. E quando você, dentro da sua personalidade, você consegue manter estas vibrações, então você já sabe a sua personalidade. O que que é negativo e positivo? O que que vai acontecer com você? Você, quando tiver. Ah, eu sou, vai, uma personalidade um. Nossa, eu tô irritada, tô. Deixa eu me maneirar, porque eu não sou dona do mundo nem dona da verdade. Se vê que você tá. Todo mundo tá reclamando, então que você tá. Eu tô no negativo do meu um. Deixa eu voltar pra cá, deixa eu ser solidária, deixa eu ser líder, saber que líder não é aquele que governa pra si, sim para os outros. Aí deixa eu me controlar. Então, quando você sabe a sua personalidade, você consegue controlar. Quando você tá indo muito pra cá, você puxa, você mesmo se policia. Agora, quando você não sabe, você não percebe que você tá no seu negativo.
Gente, isso é a maior, eu acho que é o maior presente que a gente pode ter nesse mapa da gente, né? De quem a gente é, né? Usando essas ferramentas, porque quando a gente se conhece, a gente fica, tudo fica mais claro, né? Esse conhecimento que não acaba também, né, Márcia? Né? Cada ciclo é uma camada nova que a gente vai descobrindo também, né? Mas quando você sabe já a sua personalidade e sabe o seu propósito, isso é para a vida toda. Isso não vai mudar mais. Você só vai aperfeiçoando. A única coisa que muda é o ano pessoal, que de 9 em 9 anos ele volta para o mesmo um. Então você vai ter várias vezes o ano um, o ano 2, mas de 9 em 9 anos. Se você começa a vivenciar os anos pessoais com as suas vibrações corretamente, o que que acontece? Você vai evoluindo. Porque aí o que você passou no ano 2 de 9 anos atrás, não vai ser mais a mesma coisa que você vai passar nesse. Você já aprendeu. Agora, quando você até agora não sabe, você vai começar a aprender, então, a partir de agora. Quando você chegar na próxima vez no ano 2, você já vai chegar com uma sabedoria diferente. E é tão legal poder olhar para trás, Entendeu? né? E falar, Quando é que o ano 2, poxa, né? O que que você aprendeu ali? Nossa, eu vou fazer isso, viu? Ver os anos mais bam, bam, bam da minha vida. Eu vou olhar para trás e, você vai mas, calculando. né? Ai, que isso é lindo. Mas você falou, um ano para mim de grandes rupturas foi agora, acho que da minha carreira, foi no ano 9 que fechou assim, sabe? Os ciclos bem bam, 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 né? Agora você falando também faz muito sentido. E quando, né, um novo começo, o ano um, né? Uma nova página, assim. Ai, isso é lindo. E deixa eu te perguntar uma coisa. Quando as pessoas vêm para você, então, né, com essa, né, da personalidade, como você falou, do ano pessoal, de missão, você já tem, assim, dá para ter uma ideia clara, chamado específico, sem até mesmo falar com a pessoa, Márcia, quando você acaba Sim. sabendo esses todos, né, também. E sim, quando a pessoa chega para mim, ela fala: olha, normalmente vem para aprender a ser você mesmo, que elas querem saber da personalidade e que eu já faço esses 5 pilares. Eu não vou falar sobre excesso, sobre ausência, nada disso. Porque o que que eu quero com aprender a ser você mesmo? Que a pessoa coloque na prática. Se eu faço um mapa de 60 folhas e entrego, vai ser que nem qualquer outro trabalho. As pessoas vão ler, vão gostar, vão se identificar e vão arquivar. Então, quando eu dou só os 5, é uma coisa que fica tão na sua cabeça que você passa a vivenciar aquilo, porque fica fácil de você entender isso. Quando você passar dessa fase, já estou entendido, e aí você quiser avançar para entender mais sobre os desafios e as ausências ou os excessos, aí sim a gente se aprofunda. Mas aí você já entende sobre você. Você não vai ser aquele trauma que não, os traumas a gente já vai resolvendo quando você já sabe da sua personalidade, o porquê de quando criança você era de um jeito, por que que você foi tratada de outro. A gente vai falar também sobre a infância, sobre a responsabilidade dos pais na nossa vida, de que idade é a mãe, de que idade é o pai. Então aí também vem o trabalho do perdão, porque aí as pessoas começam a fazer aquela revisão. Porque a gente critica muito os pais, mas às vezes a gente, na mesma idade que o pai, está fazendo coisa bem pior. Ou então, naquela idade que eles tinham, eles eram tão jovens que a gente agora está com 40, 50 ou 30 e está reclamando do que eles fizeram quando eles tinham 18, 19. Só que você com 18, 19 fez coisa pior. E às vezes nos 40 ela está fazendo bobagem. Mas critica o teu pai que tinha 18. Ah, mas porque meu pai bebia, porque meu pai bateu na minha mãe, porque a minha mãe é submissa, porque a minha mãe não me deu amor. Tá, mas e aí? Qual foi a vida dela? Você não tem que viver a vida deles. Deles você perdoa e constrói a sua vida. E é isso que a gente aprende com o autoconhecimento, a construir a nossa história. E perdoar não precisa fazer igual, não precisa repetir. Mas você tem que entender qual é o seu momento, o que que você trouxe de bagagem de lá e o que você pode mudar. Para isso que você já veio com um propósito de vida, que é o seu desafio. É sobre isso que você tem que se incomodar. E que quando você encaixar ali, o resto vai sendo aliviado. Isso é Entendeu? lindo, isso é lindo. E assim, você já meio que falou um pouco, tocou nisso, né? É a pergunta que eu ia fazer, né? O momento que você confiou, né, no invisível, só tomando decisão de acordo com os números. Acontece muito com você? Ah, total. Total, tem. Desde eu comecei a trabalhar com isso para mim, não é trabalhar, aplicar 1999.
98 eu fiz o meu mapa, 99 de você, e dali para cá não larguei mais a numerologia. São 30 anos lá, aí vai, aplicando na minha vida. Então eu posso dizer para vocês que fica muito leve os anos. Não tenham medo do ano 9, que nem você falou. Muitas vezes as pessoas têm medo do ano 9 porque ele tira. Sabe por quê? Que às vezes para algumas pessoas ele é violento? Ele é violento para aquelas pessoas que aquele tempo já tinha acabado, aquele ciclo já tinha terminado e a pessoa não se desapegou. Às vezes é um trabalho que já não é mais para você ficar, mas ele é seguro. Eu não vou, eu tenho medo do novo, eu vou segurar. Aí você é mandado embora. Ai, no ano novo eu fui mandada embora. Aquele relacionamento já tava um caco velho. Mas melhor com ele do que pior sem ele, porque esse aqui eu já conheço. Para que eu vou trocar 6 por meia dúzia? Aí você insiste em ficar. Aí o que que ele faz? Ele arruma outro. Se não Olha, estava bom para você, também podia não estar bom para ele. Só que ele de repente tomou uma atitude que você estava procrastinando tomar. Aí vai no 9. Aí todo mundo põe a culpa no ano 9. O 9 não tem culpa. coitado do ano 9, O ano, mas ele existe justamente para que você faça uma revisão. Ele existe justamente para que você se desapegue. Ele existe para que você feche um período e abra o outro. Só que eu tenho uma coisa triste para dizer para vocês. Quando cada ano pessoal tem uma vibração e uma energia. Quando você não vive elas no seu momento certo, vocês vão atropelando os anos seguintes. Então, você não ganhou dinheiro no 8 e aí você chega no 9 onde você pode ter uma ruptura, pode te pegar você desprevenida, pode pegar você financeiramente despreparada, porque você não fez a sua lição de casa no 8. Aí você chega no 9 aí sim é triste, porque aí você tem que, às vezes, recuar muito, se submeter a qualquer coisa, porque aí você tá. Aí então, desespero e a gente, e o pior conselheiro da gente é a necessidade e o desespero. Conta bancária zerada, dívida, são os piores conselheiros, porque aí você aceita qualquer coisa, você faz qualquer coisa. Por quê? No ano 8, no ano 7 você não deu a qualidade de vida, no 8 você não juntou, no 9 a burrinha fechou. Cadê que você não está preparada? Aí quando você chega no 1, você tá sem perspectiva nenhuma. Cadê os seus projetos? Você nem tem projeto. projeto. Olha que isso. Ai, Márcia, isso aí tem que ser gravado. Não, que essa live, essa parte alcance muitas pessoas. Depois eu vou atualizar no podcast também, porque, nossa, então todo mundo gosta de estar no ano 8 para dinheiro, né? Ano 8 é Mas o ano 8 é para ganhar, para ganhar, né? Para ganhar dinheiro, então ano 8. não é para gastar. E por quê? E até muita gente no ano 8 às vezes vem profissões, no lado profissional, você recebe muitas propostas, às vezes vem dinheiro inesperado, às vezes vem uma herança, às vezes vem, você ganha alguma coisa. Só que aí você pega e fala, ai, ganhei, vou lá e gasto. Você esquece que o próximo ano é um 9. Então, aquilo que você ganhou, mesmo que inesperado, pega uma parte e investe. Alguém está te fazendo uma proposta de trabalho, tá entrando bastante, faz de conta que vai 30%, você finge que você não está recebendo, você já vai colocando ali. Que chega no 9, você precisa dar um reajuste, recalcular uma rota, ou alguma coisa dali do 8, não tá bom, não vou conseguir, não vou continuar com isso não, que tá muito cansativo, eu só aproveitei porque eu estava precisando de dinheiro. Você vai diminuir, que o seu padrão não diminua, que você não tenha que voltar a estacar zero. Uau. Então, o 8, por isso que o 8, gente, é o ano do raciocínio. Você tem que planejar, você tem que ser fria ali, calculista. Calcular muito bem os passos, não se deslumbrar. Porque se você não programar, você se atropela. Você Olha não vê que isso. tem gente que ganha na loteria e fica pobre depois? O que mais Por tem, quê? né? É o que mais tem, né? Estava Nossa. preparado, não estava preparado. Então, assim, o ganhar o dinheiro, gente, não é nada. Às vezes a gente até ganha. Mas você tem que saber lidar com ele para que ele cresça, para que ele prospere. Tem gente que com muito menos tem uma vida maravilhosa. Tem gente que com um monte está sempre endividado. E, minha linda, eu ia te perguntar, por exemplo, no seu caso, né? Você, digamos assim, por exemplo, se você, seu ano de nascimento, de propósito, né? Porque é o que você nasceu, o ano que você nasceu. Por exemplo, no meu caso, eu sei que meu propósito é 3.
Se eu sei que meu ano que vem vai ser 3, ele fica potencializado no número 3? Não é bom saber isso, né? E como é que. Aí tem que, a pessoa tem que fazer um balanceamento. Como é que funciona? Não. Aí o que que acontece? Você sabendo direitinho o 3, o que que é um propósito de vida 3? É você trabalhar com comunicação, com atividades que você traga expansão. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês. O ano pessoal é sobre nós. O propósito de vida é mais sobre o que a gente faz para os outros, Certo. como a gente colabora na vida dos outros. Então você vai estar potencializado aqui, as oportunidades vão estar surgindo para você, e o que que você vai fazer? Você vai refletir isso no seu propósito de vida e ver como que você pode melhorar a vida dos outros. Quais são os projetos? Como é que você tá, o seu trabalho, tá? Para que as outras pessoas amplifiquem isso também. Se você está, por exemplo, fazendo palestras, que tipo de palestra? Qual a qualidade das suas palestras? Qual é o foco que você vai estar falando? Você está falando com a comunicação. Certo? É essa a entrega que você vai fazer. Olha Então, que aí você vai lindo isso. potencializar. Então, se eu, Não. quando eu entro no meu ano 9, o meu propósito de vida qual é? Ajudar as pessoas. Então, eu vou fazer ali, tirar da minha frente as coisas que me impeçam de que eu ajude mais as pessoas e que meu projeto seja esse. Ai, Entendeu? Márcia, eu quero tô comigo o tempo todo. Assim, olha, é o astral, ô Mas minha nós já linda. estamos todos os dias juntas na nossa Não, mensagem. quer dizer, todos os dias, já tô todos os dias com você. A gente tá quase chegando no final, minha linda. Eu quero saber. é, Como é, por exemplo, não, me conta um pouquinho essa. Eu sei que você tem um programa na rádio. Como é que as pessoas te acham? Como é que elas se conectam? Teu programa é toda sexta-feira. Conta pra gente como é que a gente te acha, como a gente te segue, teus programas, enfim, tudo. Queremos saber. Eu tenho um programa na rádio, é Márcia Pio Direto ao Point, na Rádio Mais Brasil. Então, agora a gente vai pelo website, né? Então, o meu programa é toda sexta-feira, das 3 às 5 da tarde. Pelo menos estava assim. Nós estamos de férias e só vamos retornar em setembro. Então, setembro é que eu vou ficar sabendo a nova grade, se Certo. continua no mesmo horário e como que vai ser. Mas aí depois eu anuncio para vocês. Para me encontrar, é no Marcia Underline Pio Underline, que é onde eu entrego todo o meu conteúdo de numerologia, que esse é o meu trabalho. Eu tenho um grupo de terapeutas, que é Wellbeing Underline Therapy UK, onde eu trabalho com outras profissionais e que a gente montou esse grupo para que a gente pudesse entregar um trabalho melhor para os nossos clientes. E também é uma maneira que aí entra o meu 9 de ajudar outras profissionais como eu a acreditarem que, embora nós sejamos imigrantes, nós podemos trabalhar na nossa área e sermos remuneradas, sim, mesmo estando fora do país. Basta a gente estudar, basta nós estarmos preparados e a gente poder. E tem mercado para todo mundo. Então, coisas que eu passei, eu procuro passar para elas, para que elas não precisem passar também. Óbvio que cada uma tem a sua experiência, o seu tempo, mas ali, como líder, eu procuro unir, fazer um network, explicar, tá sempre ajudando, conectando uma com a outra, um trabalho, divulgando. Esse é o meu trabalho. E no lifestyle, eu tenho três, hein, gente? No lifestyle Marcia Pio, aí eu mostro que eu com 62 anos, depois de ter, né, vencido um câncer que já ficou lá para trás, estou tentando me livrar de um diabetes tipo 2, que existe vida, gente. Então, que mesmo você tá aí, já passou dos 50, 60, que a gente não pode desistir de viver. Então, lá na sala eu danço, falo de comida, ali é meu playground, Ah, esse aí né? é outro Instagram, Márcia, eu tenho que seguir. Eu acho que É, não tenho, peraí. é, Então, o que é. eu sigo é Márcia, underline, mas eu vou gravar tudinho. Quando eu gravar a live, eu vou gravar. Mas qual é o outro? É Márcia, underline, Pio, é o que É você esse. Nós divide. estamos falando aqui agora, o Ah, da tá, esse agora. E o numerologia. outro, o outro qual? Eu vou seguir para ver o O outro. Wellbeing, o Wellbeing Underline Therapy UK, é esse que vocês vão encontrar lá. A gente Certo. faz as lives das previsões do mês. Tem outras terapeutas também entregando muito conteúdo de autoconhecimento lá. E o Lifestyle Underline Marcia Pio
é aquele que a gente brinca, dança. Vocês vão. Inspira. É, Brinca, dança, para a inspira. gente poder, né? Porque a gente pode confundir os canais, porque ali é para a gente dizer que a gente tem vida. Então, eu falo de linguagem do corpo, eu sou autofagista, né? Embaixadora do PET, que é o programa de autofagia Detox. Eu vou lá fazer a minha limpeza de pele, lá na Unique Estética, e também, porque a gente tem que se cuidar, não é? É cabeleireiros, tem produto, a Ida Beauty, que tem os produtos brasileiros que entrega aqui. Então, aí eu faço a propaganda, aí eu me digo, se é K30, que é os exercícios lá em casa, então ali eu me divirto, porque eu estou sempre em movimento. E é uma maneira que eu também estou ajudando as pessoas, porque quando eu fiquei doente e eu vim para as redes sociais para falar o que eu estava passando, tudo, eu não sabia que eu ia inspirar tantas pessoas, que tinha tanta gente passando pela mesma situação e sofrendo sozinha. E aí eu falava aqui como eu estava fazendo com os médicos e tudo. Eu sem querer eu ajudei outras pessoas. Não levo isso de bandeira de vitimismo, não, não. Passou, me cuidei, mas consegui ajudar as outras pessoas. Então você vê como eu estou sempre no meu propósito, No seu propósito, mesmo o 9, quando agora quando eu ver o 9, eu só vou lembrar de você agora, o é. propósito do 9, né? Mesmo quando eu não quero, mesmo quando eu tô achando que não tá saindo nada, eu tô fazendo, sou colunista, então eu escrevo para a revista Mais Brasil, né? Brasil na Mão, Mais Brasil é a rádio. Brasil na Mão, entendeu? A Cristina Chiari também, eu adoro escrever, adoro pensar. Então é isso, minha filha. Vocês me acham em vários lugares. Vários, olha, eu vou salvar tudo. Agora, minha linda, antes da gente tirar uma foto, mas assim, uma última pedida, né? Penúltima, vai, Pergunta, penúltima. penúltima. Para quem está aqui, né, que o foco né, do De Volta a Mim é quem está, né, quem é imigrante, que está em outro país começando, o que você recomendaria, além da numerologia, né, nessa jornada de volta para a gente, né? Como ela pode ser inspiradora? Que você teria alguma dica, alguma outra dica, além das várias que você já deu para quem está nessa jornada? Olha, eu acho que, independente de ser com numerologia ou qualquer outra técnica, o recado que eu dou é você se conhecer e se priorizar. Quando a gente se conhece, o mundo fica mais colorido. Você acaba se descobrindo. E aí você vai ver que às vezes você já era a sua melhor versão. Ou então você vai descobrir que você é mais forte do que você imaginava. Que você, de repente, você estava só sobre uma sombra. E você sai dali. Não desistir. Uma coisa que eu digo é que eu gosto mais de trabalhar com sim. Eu digo não para muita coisa que me incomoda, mas eu não aceito não fazer alguma coisa porque eu estou achando que não vai dar certo. Na minha vida, tudo eu acho que vai dar certo. Não sou poliana. Que, ai, tá chovendo, ai, porque. Não, não, também não sou assim, não é isso. Mas eu prefiro achar que o não eu já tenho e eu parto para o sim. E desistir é muito difícil. Só que eu não insisto em coisa que eu não acho que não tá mais. Que eu vi que eu já tentei uma, duas e que a coisa não tá mais batendo fundo, eu recalculo a rota. Eu não tenho problema em recalcular a rota. Então, você que esteja imigrante, a gente está falando aqui do nosso caso, você que chegou nesse país, que você veio às vezes com sonhos, expectativas que às vezes nos machucam, procure entender se aqui é o seu lugar, você pode ter certeza que aqui é um lugar de oportunidades. Não escute os outros, que é difícil, que tá caro, que não, que só fica cinza, que isso só, porque gente, se vocês soubessem, quando eu vim para cá, fui chamada de louca porque eu abandonei emprego, vim com uma criança e tinha the books on the table, esse era o meu inglês. Eu não ouvi ninguém, eu só entendia aquilo que eu estava sentindo e eu fui focada naquilo que eu queria. Então, às vezes, a gente escuta muito palpite. Então, muito cuidado com os palpites que vocês escutam, né? Não é conselho. Meu pai já dizia, conselho você pega do bem-sucedido. Se Sim. você quer conselho naquilo, você vai encontrar uma pessoa bem-sucedida naquilo para te dar o conselho. Se não, é palpite. Que tem gente que está dando mentoria, fazendo um monte de coisa que nem ela é boa. Que a vida dela tá uma pandemônio. Mas tá lá mudando a vida dos outros. Então é assim, palpite, tomem cuidado com os palpites. E conselho só dos bem-sucedidos.
Oh, maravilhosa, você é muito maravilhosa, meu amor, gratidão. Gente, que olha, já tenho várias coisinhas para escrever, mas a coisa boa também. Ah, Márcia, quem quiser entrar no teu grupo para receber as mensagens, vai no teu Instagram, como é que faz? Para receber no grupo da mensagem diária. Aí depois eu deixo o link nos meus Certo. stories, mas é lógico, que se me mandar mensagem, eu mando o link, porque tá no WhatsApp, né? É, no E se WhatsApp. você, mas você também, olha, se você também pode colocar, porque é um grupo aberto, quem tá lá, manda o link para as outras pessoas, porque ele é aberto, as pessoas podem entrar. Ah, posso mandar, então eu posso dividir. Não, ótimo, ótimo saber, Pode, porque pode, pode. O link é eu aberto. Você eu copia ou amo. já chama por lá. Já chama, ó, Seleciona bom saber. isso. Bom saber, porque eu acho que as mensagens muito inspiradoras, né, com a sua energia, que é única, que eu me apaixonei desde que eu vi você lá no palco, já lembro, já fui chegar para falar, para saber onde é que eu te acho, onde é que eu não acho. E obrigada, meu amor, por tudo, por Nossa. dividir sua luz, sua medicina, sua sabedoria. E, gente, esse episódio vai daqui a pouco também eu vou salvar no podcast. E antes da gente ir, vamos tirar uma foto? Com certeza. Vamos! Eu tirei os comentários. E vamos lá. Ô, meu amor, obrigada, Me coloca de Márcia. colabore, que depois eu coloco Pronto, lá. vou colocar você de colaborar e vou pegar também teus outros handles para eu colocar tudinho lá, Com tá certeza. certo? E olha, o prazer foi meu de estar aqui com você e nós vamos estar juntas pessoalmente em breve. Você pode ter Vamos. certeza disso. Vamos sim, vamos com certeza, minha amada. Um Beijo, Márcia. beijo. Tchau, Obrigada, tchau. obrigada a Obrigada a todo mundo. você. Beijo. Tchau, tchau.